Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Congresso Virtual UFBA 2020. Eu sou Noemi Santana, professora da Faculdade de Educação e também coordenadora do Núcleo de Currículos e Programas da Prograde da UFBA. Essa mesa, que se inicia agora, aborda perspectivas de metodologias de ensino participativas e também de avaliação da aprendizagem. A ideia também é propor uma reflexão sobre o reposicionamento de professores, considerando o cenário de pandemia, de pós-pandemia. É um trabalho realizado com 10 turmas do ateliê didático, e o ateliê didático é um projeto de formação de professores daqui, dos docentes daqui da UFBA. Ele se iniciou em 2016, ele vem sendo realizado, em várias edições, e ele tem como coordenadoras as professoras Cristina Dávila e a professora Ana Verena, que está aqui conosco, que vai fazer parte dessa mesa também. Professora, o projeto é também vinculado ao Núcleo de Currículos e Programas da Prograde. A professora Ana Verena, que a gente quer agradecer desde já, as 3 professoras convidadas são professoras do ateliê didático, e a gente agradece, e professora Ana Verena é licenciada em Ciências Biológicas, ela é doutora em Educação na área de Currículo e Formação Docente. Ela é integrante do Formace, que é o grupo de pesquisa em Currículo e Formação, e ela é uma das coordenadoras, conforme a gente já falou, do ateliê didático. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Também temos aqui, como convidada da mesa, a professora Giovana Zen. Ela é licenciada em Pedagogia e é também doutora em Educação. Professora Giovana Zen integra o grupo de pesquisa e formação de professores, o FEP. Ela também integra o grupo de pesquisa e estudo em ludicidade didática, e ela também integra o grupo de pesquisa e estudo em educação didática e ludicidade, e ela é professora da Faculdade de Educação também. Seja bem-vinda, professora Giovana. Muito obrigada por ter aceito participar da nossa mesa, A outra professora convidada, a professora Denise Guerra, ela também é licenciada em Ciências Biológicas, ela é doutora em Educação, é integrante e vice-líder do Grupo Formace, que é o grupo de pesquisa em Currículo e Formação, do qual ela é coordenadora, de dois grupos, 2 subgrupos, e ela também é membro da Associação Brasileira de Currículos. Seja muito bem-vinda, professora Denise, muito obrigada. Bom, então, eu digo, com satisfação, a gente passa, então, a palavra para o grupo, as professoras do ateliê didático, então, fazerem a mesa que se intitula Desafios da Docência Universitária no Cenário Atual, Perspectivas de Metodologias de Ensino e Avaliação que emergem do ateliê didático. A palavra agora eu passo para a professora Ana Verena, que vai iniciar os trabalhos, lembrando que cada fala terá 15 minutos de apresentação. Obrigada, professora Noemi. Olá, eu sou Ana Verena Madeira, sou professora do Instituto de Biologia da UFBA e, como a professora Noemi já colocou, coordeno o Programa de Formação Pedagógica do Docente UFBA. Programa esse que inclui a atividade do ateliê didático, as oficinas temáticas e a comunidade virtual de aprendizagem, e está vinculado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da nossa universidade, particularmente ao Núcleo de Currículos e Programa, chefiado pela professora Noemi, que está aqui conosco, juntamente com minhas colegas Giovana Zen, Denise Guerra, na apresentação dessa mesa sobre os desafios
para a docência universitária nesse contexto atual, particularmente os aspectos relacionados com a metodologia de ensino, com a avaliação da aprendizagem e com uma abordagem muito especial da professora Denise sobre os diários de formação. O ateliê didático, ele se constitui como um dispositivo de formação híbrido, com 40 horas de atividades presenciais, 20 horas de atividades online, mediada pela plataforma Moodle, que é o nosso AVA de uso institucional. Nós já desenvolvemos 10 turmas desse ateliê, sendo 8 aqui no campus de Salvador, 2 no campus de Vitória da Conquista, desde 2016. Essa é a equipe base, digamos assim, do ateliê, como a gente costuma brincar, nossa cordinha de caranguejo, professora Denise Guerra, professora Giovana Zen, professora Lúcia Grácia, aqui ao alto, professora Cristina Dávila, que é a coordenadora específica dessa atividade, a coordenadora pedagógica dessa ação, que é o ateliê didático, e eu, professora Ana Verena. Além disso, nós contamos também sempre com participação de outros docentes, professora Edmeia, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Maria Carolina, da administração da UFBA, que agora está se integrando à equipe, Carolina, técnica de enfermagem, servidora técnica de enfermagem, professor Lúcio, diversas colaborações que vêm se somando à nossa ação no ateliê, bem como com alguns setores da nossa instituição, né? A PROAI tem sido uma parceira importante, a PRODEP, também a Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas, também se integra nessa ação, então estamos interligando vários setores para o desenvolvimento desse programa. Nossas principais inspirações teóricas dizem respeito ao raciovitalismo, ou à didática do sensível, que é uma abordagem de ensino que opera numa lógica que rompe com o paradigma da racionalidade técnica para concatenar uma ação que parte do sentir-pensar. Esse lastro teórico está fundamentado dos trabalhos de professora Cristina Dávila, embasado na obra de Marfesoli, e também de Moraes e Torres. Um outro lastro teórico do nosso trabalho é a epistemologia da prática, com a valorização dos saberes efetivamente utilizados pelos professores em seu espaço de trabalho, do cotidiano, né, com base em todo o ideário de Tardif e o grupo da epistemologia da prática. E outros conceitos ou ideias que fundamentam muito nossa atividade no ateliê didático são as noções de formação desenvolvidas por Macedo, também a perspectiva de Jossou, que traz uma fala muito contundente no sentido de que a formação ou é experiencial ou não é formação. E inspirados também em professor Roberto Macedo, na constituição do conceito de atos de currículo, que vem nos embasar numa abordagem que valoriza os processos identitários, os processos autorizantes desses docentes. Então, esses são aspectos da teoria que estão por trás, estão sustentando a nossa ação no ateliê didático. Essas são algumas imagens que refletem um pouco do trabalho, da valorização do sensível, da arte como linguagem, que vai intermediar essas aprendizagens dos docentes nos seus processos formativos. A mandala é um símbolo muito importante, é um dos nossos dispositivos usados no ateliê que tem tido uma repercussão muito valiosa para os docentes. Eles expressam isso nos diários de formação, como a professora Denise vai trabalhar um pouco mais adiante. Nesse ateliê, nós desenvolvemos principalmente temas relacionados aos dilemas da profissão, as concepções pedagógicas, as questões da relação entre currículo, formação e universidade, os aspectos da aprendizagem, particularmente do estudante adulto. Fazemos uma discussão importante sobre o perfil e questões relacionadas ao estudante da UFBA. Trabalhamos bastante com as questões relacionadas com o planejamento de ensino, no que se refere à seleção de conteúdos, definição de objetivos, metodologias de ensino, aspectos da avaliação de aprendizagem, e trabalhamos também com as questões ligadas à docência online. Esse é um livro produzido por nós em 2017, publicado pela EDUFBA, que reúne parte dessas temáticas desenvolvidas no ateliê didático. Teremos nesse congresso, além dessa mesa que estamos agora desenvolvendo, uma outra mesa vinculada com o ateliê didático, chamada EAD, Ensino Híbrido, Redes de Aprendizagem, a experiência dos ateliês didáticos na formação de professores universitários, com a professora Cristina Dávila, a professora Edmeia, a professora Carolina Souza
e professora Lúcia Grácia. Estará disponível no site do Congresso para quem desejar acompanhar. Bom, dando sequência aqui à nossa mesa, eu vou tentar abordar um pouco sobre os desafios da docência universitária nos aspectos relacionados à metodologia do ensino, em pensar os processos de ensino-aprendizagem no contexto universitário atual. E, para isso, eu fui buscar um clássico, né, da área de estratégias de ensino, que é o Bordenave. E quando eu vi a figura no livro, eu fiquei bastante contente, porque ela destaca muito fortemente, essa primeira figura, destaca muito fortemente a relação da universidade com a comunidade. Olhando com mais calma, eu comecei a pensar que essa figura realmente já estava um pouco ultrapassada, assim, para esse cenário atual que queremos discutir, né? É um livro cuja primeira edição foi de 1977, e aí eu comecei a observar algumas questões. A relação, por exemplo, a definição que está implícita aí nessa primeira imagem de extensão é uma concepção superada, né? Essa primeira imagem reflete a concepção da extensão da universidade levando somente para a comunidade. Hoje, comecei a brincar fazendo uma tentativa de adaptação dessa imagem, já podemos trocar as setinhas aí um pouco, porque já compreendemos a universidade em processo de troca com a comunidade, com a sociedade, nos seus processos extensionistas. Da mesma forma também, nessa primeira imagem, eu senti falta de uma afirmação que construímos muito fortemente nas últimas décadas, da relação intrínseca entre ensino, pesquisa e extensão. Pelo menos conceitualmente, a universidade hoje tem isso bem estabelecido. No entanto, no que se refere ao ensino, a universidade mudou muito pouco na sua essência. E eu fui buscar essa imagem para pensar as questões de metodologia de ensino sem desvinculá-las da universidade como instituição, com suas características, e da necessária articulação da universidade com a sociedade. Cada vez mais é necessário demarcar essa natureza da instituição universitária. E aí, vai ser importante para mim, brevemente, situar as metodologias de ensino. Perdão, o slide passou aqui. Situar as metodologias de ensino em função das tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas, elas estão associadas às diferentes concepções de sociedade, de educação, e em seus aspectos internos, né, da concepção de ensino, a concepção de aprendizagem e a concepção de conhecimento. Eu vou me permitir tratar dessas concepções e das metodologias associadas a ela em dois grandes grupos, por assim dizer. As tendências de base reprodutora e as tendências de base libertadora. As primeiras, que incluem as abordagens da academicista, instrumental tecnicista, inclusive a própria escola novista, são assim chamadas não só porque tratam da reprodução do conteúdo ensinado, mas porque favorecem uma reprodução da estrutura social vigente. Essas tendências pedagógicas, elas estão associadas com estratégias, com técnicas de ensino ditas transmissivas, ou, às vezes, com métodos ditos ativos, que desbanca o magistrocentrismo. Por exemplo, a escola nova, ela traz o aluno para o centro do processo de aprendizagem, inclusive polariza no aluno, e caracteriza-se por um método ativo, por uma metodologia de ensino de base ativa, mas ela ainda é uma tendência pedagógica de caráter reprodutor da estrutura social. Por outro lado, nós temos as tendências pedagógicas, as abordagens pedagógicas de base libertadora, em outro aspecto. Nessas primeiras, nas estratégias reprodutoras, nós vamos ver aí concepções que estão relacionadas com a ideia, né, de que o estudante é uma folha em branco, de que o ensino é um processo de transmissão de conteúdos conceituais, basicamente. Nós vamos
está associando estas tendências a uma compreensão do conhecimento científico, mas do conhecimento em si, como algo acabado, finalizado, como uma verdade a ser transmitida no ato de ensinar, que é central nessas abordagens, assim como a figura do professor também, que é central. A avaliação nessas abordagens, bem como todo o processo de ensino-aprendizagem, vai estar numa perspectiva da exclusão. Quando a gente pensa nas abordagens libertadoras, que em termos sociais, né, vão estar relacionadas às possibilidades de mudança na estrutura de classe, de redução das desigualdades sociais, elas vão estar mais caracterizadas por estratégias e técnicas de ensino de natureza problematizadora. E, por isso, vão estar associados mais com os métodos participativos e colaborativos. Essas abordagens vão relacionar-se com os estudantes como um sujeito aprendente que tem uma rica bagagem. Vão pensar o ensino como um processo de construção de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, e vão trazer a noção do conhecimento como uma construção humana, situada histórica, cultural e socialmente, que será recontextualizado no processo de ensino-aprendizagem, trazendo as interações sociais do professor, aluno, aluno-aluno para o centro do processo. No ateliê didático, trazemos também a reflexão e a possibilidade sobre abordagens pedagógicas de inspiração racio-vitalista, valorizando a dimensão do sensível, do ser, como essencial nos processos de aprendizagem e a possibilidade de técnicas de ensino que favoreçam o ato de criação do estudante autônomo e que se autoriza a gerir sua aprendizagem. Pensemos um pouco nessa contradição, pensar em termos de metodologia e em termos de universidade, que é o centro de produção do conhecimento, mas que não adota práticas de ensino produtoras. Então, essa proposição de metodologias de natureza criativa, ela vem, de certa forma, valorizar um aspecto intrínseco da universidade, que é a produção de conhecimento. E aí eu resgato um pouco da fala de Muniz Sodré, no início do Congresso, na abertura deste Congresso UFBA 2020, que é uma gravação desenvolvida em 2018, reproduzida na conferência de abertura do Congresso UFBA 2020, como uma forma de homenagem a este professor do Rio de Janeiro, e que ele discute justamente a relação entre ensino e pesquisa, considerando a especificidade da universidade, especificamente da universidade pública, que se afina com outras instituições públicas também, pela tentativa de ir além da pura transmissão do conhecimento, da mera formação de profissionais para o mercado de trabalho, palavra do professor Muniz Sodré, que tem como comum a tentativa de campos de ensino, de campos de pesquisa, como uma forma de associação, compreendendo a pesquisa como aquilo que está a se descobrir. E aquilo que está a se descobrir, que se relaciona com o ensino no sentido de que não ensinamos só o que sabemos, ensinamos também o que não sabemos. Ele faz, então, essa reflexão, destacando a importância da relação entre aluno e professor no processo de ensino e reforçando o nexo profundo e dissociável entre ensinar e aprender. Se formos pensar ainda no campo da metodologia, vamos ver que método relaciona com o caminho, né, através do qual se busca algo. O sufixo logia vem atribuir um sentido de ciência, de arte, ao termo metodologia. No caso da educação, esse algo é a aprendizagem, que se busca alcançar pelo caminho definido com ciência, com saber didático essencial do professor. E aí, professor Daniel Cara, também no Congresso UFBA, numa mesa que discutiu essas questões dos desafios da educação, destacou como tem sido negligenciada a opinião e a construção da área pedagógica na construção de políticas públicas em educação.
ele quis destacar que é preciso ouvir os professores, é preciso ouvir a pedagogia na formulação dessas políticas de educação. Mas voltando para as questões de metodologia, é interessante ver um texto de professor Araújo, em que ele faz uma interessante discussão sobre a terminologia, metodologia ativa e metodologias participativas de ensino, né, especificamente. E aí a gente sabe que, ao longo do tempo, a expressão metodologias ativas, ela se facilmente, e hoje está, né, muito difundida no meio universitário. No entanto, ele faz uma provocação no sentido de pensarmos em metodologias participativas, tendo aí nessas metodologias participativas aspectos de colaboração, de efetiva participação, de interação e de criatividade. É uma discussão muito interessante, porque as metodologias ativas, elas trazem como categorias principais a necessidade, o desejo, o interesse, o esforço, a experiência, e principalmente como categoria central a atividade. Isso construída ao longo de 100 anos, porque essa concepção de metodologias ativas é centenária. No contexto da nossa experiência do ateliê didático, quando discutimos, quando fomos desenvolvendo as aulas relacionadas com a temática de metodologia, com docente da Universidade Federal da Bahia, somos muito provocados a ensinar as ditas metodologias ativas. Em geral, no primeiro momento, a expectativa que os docentes trazem é muito nesse sentido. Quero aprender os métodos, quero aprender técnicas de ensino e as técnicas ativas. No entanto, nossa abordagem vai se constituindo num processo formativo de ressignificação da prática pedagógica, a partir de processos autobiográficos, que são os diários, que a professora Denise vai explorar ainda nessa mesa, e de compartilhamento de experiências no coletivo, em consonância com a reflexão sobre todo o processo educacional da universidade, evitando, assim, uma visão instrumental dos métodos e técnicas e investindo em uma didática fundada no consciente e no criativo. Esse tem sido, talvez, um diferencial do ateliê didático, que não gostaria muito de chamar assim, mas poderia ser considerado um caso de sucesso quando pensamos em outros programas de formação que se tentou desenvolver em várias instituições do nosso país e que tiveram muitas dificuldades de adesão dos docentes. O ateliê didático, como eu disse, tem 10 turmas. Quando nós abrimos uma turma em 24, 48 horas, as vagas estão esgotadas, há uma procura e um interesse muito grande, e eu quero atribuir parte desse sucesso, eu não gosto muito desse termo, mas vou colocar aqui, a abordagem que tem sido feita nessa ação formativa, nesse dispositivo de formação, caracterizado por aqueles 3 pilares que eu falei no início: a didática do sensível, a epistemologia da prática, a noção de formação experiencial e de atos de currículo na constituição da docência universitária. A formação continuada docente é assumida como uma política institucional, mas também com uma vontade pessoal, um investimento pessoal. Ela tem se refletido em algumas falas nos diários, em algumas discussões nas aulas do ateliê didático, que eu vou destacar um pouco aqui. Primeiro, em relação às questões metodológicas, há uma forte expressão dos docentes em relação à tomada de consciência dos fundamentos, daquilo que fundamenta a sua prática pedagógica. E aí esse docente é um docente iniciante, mas nós temos nas turmas do ateliê docente de 30 anos de UFBA, 20 anos de UFBA, 8 anos de UFBA, bastante diversificados também em termos de áreas do conhecimento. E essa docente traz no seu diário assim: a maior reflexão proporcionada por esse encontro foi perceber que hoje, do lado de cá, o da docência, sigo me comportando como os meus antigos mestres, propagando o que aprendi, seguindo a tendência prático-artesanal, provavelmente fazendo pessoas como eu se sentirem prejudicadas pela adoção desses métodos. Como fazer diferente? Bom, ainda não tenho autonomia que achei que um dia teria ao chegar onde estou hoje. Mas penso que no fim do curso, ao menos boas ideias de como contornar os principais problemas eu terei. Então, essa é uma fala que destaca esse momento em que se toma consciência, sobretudo, muito frequentemente, de que a forma de ensinar está associada com essas abordagens transmissivas que falamos.
e, portanto, com técnicas de ensino que estão bastante associadas à exposição, à aula expositiva, como uma prioridade e como uma frequência elevada. Bom, expressam também nos diários um desejo de ressignificação de sua prática, esses nossos docentes. Ao final do curso, me sinto motivada em realizar atividades mais lúdicas com os alunos. Porém, ainda não me sinto 100% confortável para realizar mudanças tão bruscas. Acredito que com a vivência e experiência na docência, incluir essas novas atividades se torne mais fácil, mas confesso que ainda me sinto despreparada para tal. Aí aparecem as questões da insegurança e as questões de desejo de se preparar, de poder desenvolver com mais tranquilidade. Ainda aparece um aspecto muito relevante, destacado aqui nessa fala, mas que aparece em outras salas, que é o confronto que esses docentes encontram, principalmente com os docentes iniciantes, com o que já está instituído. Então, essa professora fala assim, muitas das atividades propostas são extremamente interessantes e dinâmicas, porém, no contexto das minhas disciplinas, ainda sinto dificuldade de inseri-las, sobretudo nas disciplinas que são divididas com os professores mais antigos, que já engessaram a aula. Então, no cenário atual de pandemia, a partir dessas reflexões que foram trazidas, eu queria deixar aqui para reflexão as seguintes questões. Os desafios que temos, especificamente das metodologias do ensino na universidade, são somente tecnológicos? A gente tem visto muito essa discussão, né? Que os docentes não dominam tais ferramentas, não sabem usar tal coisa, não sabem fazer um vídeo, como eu estou aqui, né? Aprendendo. Mas realmente é a única carência que nós temos, ou nós temos ainda fortemente uma carência de natureza pedagógica? Uma outra questão para a gente pensar, para além das técnicas, dos dispositivos tecnológicos, o que é a cibercultura, que configura como prática, como atitude, como modo de pensamento próprio, tem a nos ensinar? O que a educação online tem a nos ensinar para o ensino presencial? Bom, com essa provocação, eu vou passar a palavra para a minha colega, professora Giovana Zen, que vai abordar as questões relacionadas com a avaliação da aprendizagem e que constitui, né, um dos maiores desafios para os docentes universitários, as questões relacionadas com a avaliação. Então, professora Giovana, passo a palavra para a sua exposição e depois, por sua vez, passará a palavra para a professora Denise. Obrigada. Olá, como a professora Denise já falou, a professora Noemi também, eu sou a professora Giovana Zen, da Faculdade de Educação, e faço parte da equipe do programa de formação pedagógica do docente UFBA. Eu quero primeiro cumprimentar minhas colegas, professora Noemi, professora Ana Verena, professora Denise, com as quais tenho trabalhado muito nesses anos todos de UFBA. Agradeço também a participação de todos vocês que se interessam por essa temática que nós estamos aqui apresentando. E como já anunciou a professora Ana Verena, uma das discussões do ateliê didático é a avaliação da aprendizagem. E é um pouco dessa discussão que eu vou propor aqui. A questão da avaliação sempre foi um desafio imenso para os professores de todos os segmentos, em todos os tempos. Há um livro do professor Fernando Becker, que foi publicado em 1993, ou seja, há quase 30 anos, no qual ele cita depoimentos de professores de vários segmentos. E nesse livro tem um depoimento de um professor de direito, um advogado, que diz o seguinte: a avaliação é o diabo, é onde me sinto mais despreparado, é onde toda a minha crise se manifesta. A coisa que mais me angustia é a avaliação. Acho que há 1 ano e meio, 2, eu não reprovava ninguém. Eu não tinha instrumento de avaliação.
eu não tinha legitimidade de aprovação. Os caras estavam se inscrevendo na minha disciplina porque todo mundo passava. Aí eu comecei a ser bem criterioso. Daí as criaturas vão todas, compulsoriamente, para exame. O exame também é escrito. Nesses tempos de isolamento social, em que surge a necessidade de propor atividades remotas, o desafio da avaliação parece ser ainda maior. Para tentar ampliar um pouco a discussão em torno desse tema, proponho uma questão que, para mim, é fundante nessa reflexão, ou seja, o que se pensa quando se pensa em avaliação? Geralmente pensamos em testes, provas, nota, não é? Antes de nos perguntarmos sobre qual instrumento mais adequado, devemos nos perguntar qual é o sentido da avaliação da aprendizagem para os estudantes e para os professores. Isso porque o que orienta a escolha dos instrumentos de avaliação é a nossa concepção de avaliação. Se entendermos a avaliação apenas como medida, como mensuração da aprendizagem, escolheremos instrumentos para medir o que os alunos aprenderam, para gerar um número, ou seja, uma nota, que supostamente representa quanto o aluno aprendeu. Essa é uma perspectiva, como já disse a professora Ana Verena, de uma concepção de exclusão. Porque quando os propósitos da avaliação se reduzem a uma concepção classificatória de avaliação, os instrumentos geralmente são falhos e mal elaborados e possuem um único propósito, que é o de controlar e de punir. Essa concepção está ancorada em uma racionalidade instrumental na qual avaliar é medir, é atribuir um número a um acontecimento ou a um objeto. Nessa concepção, a avaliação é, portanto, uma medida do desempenho dos alunos e desloca o processo de ensino do seu resultado. Essa tirinha da Mafalda nos faz pensar justamente nisso, né? Ela pensa, reflete, mede a própria cabeça e, no final, ela se pergunta, será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? Precisamos entender a avaliação em uma outra perspectiva, né? Para poder aprender a dinâmica e a intensidade da relação entre aprendizagem e ensino. Isso implica assumir uma concepção qualitativa de avaliação, uma mudança de orientação para compreender o significado de fenômenos complexos, como ensino e aprendizagem, uma mudança da ênfase nos produtos à ênfase nos processos. A avaliação precisa ser entendida não como um instrumento de controle da aprendizagem, mas ela precisa ser entendida como um instrumento de acompanhamento da aprendizagem. Precisamos entender a avaliação um pouco no sentido do que a professora Neus San Martín, da Universidade de Barcelona, nos diz. Ela diz o seguinte, a avaliação mais importante para os resultados da aprendizagem é a realizada ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. O fundamental para aprender é que o próprio aluno seja capaz de detectar suas dificuldades, compreendê-las e autorregulá-las. Os estudantes que têm êxito na escola não se caracterizam por não cometer erros, mas por sua capacidade de identificá-los e corrigi-los. Ou seja, a avaliação precisa ser compreendida como um conteúdo de ensino. Nós, professores, em qualquer segmento, precisamos entender que a avaliação faz parte do processo de aprendizagem e que aprender pressupõe avaliar constantemente o que nós já sabemos e o que nós ainda não sabemos. O problema é que, como nós geralmente entendemos a avaliação apenas como medida, nós não ensinamos os nossos alunos a monitorar, a avaliar a própria aprendizagem. Né? Aqui.
Por isso, entendido isso, né, podemos pensar um pouco sobre os instrumentos de avaliação, né? Eu gosto muito do que o professor Lucchesi propõe quando ele diz que todos os instrumentos de coleta de dados para avaliação da aprendizagem em si são úteis para o exercício da prática avaliativa da aprendizagem na escola. O que devemos observar é se os instrumentos são adequados aos nossos objetivos e se apresentam as qualidades metodológicas necessárias de um instrumento satisfatório para a prática da avaliação, da aprendizagem. Geralmente, há uma dicotomia muito grande quando se pensa nos testes e nas provas, e alguns professores entendem que, se eles realizam testes e provas, eles estão assumindo uma concepção de avaliação como medida, eles estão sendo professores extremamente tradicionais, mas o problema não está no teste e na prova, né? O problema está na concepção de avaliação que se tem. Eu posso, como professora, propor aos meus alunos uma prova que sirva, que esteja, de fato, a serviço da aprendizagem e não somente da mensuração da aprendizagem, né? São vários os instrumentos de avaliação. Logo depois, minha colega e amiga, a professora Denise, vai falar dos diários de formação, que também se configuram como um instrumento potente para poder aprender a avaliar e para poder avaliar a aprendizagem dos alunos, mas são vários os instrumentos de avaliação. Podemos pensar nos seminários, nos mapas conceituais, nos protocolos, nos relatórios, os portfólios, os roteiros de autoavaliação, as provas, os diários, debates, testes, observação. Todos esses são instrumentos que, como fala o professor Lucchesi, em si são muito bons. O que determina se esses instrumentos são adequados ou não é a clareza em torno daquilo que nós queremos que os nossos alunos aprendam. Então, eu, por exemplo, sou professora de didática na Faculdade de Educação e o meu componente curricular discute basicamente a questão do planejamento, né? Como é que eu posso avaliar os meus alunos se eles aprenderam ou não a fazer o planejamento? Eu avalio os meus alunos pelos planejamentos que eles realizam. Então, o meu instrumento de avaliação não é nem a prova, nem o teste, mas são os próprios planejamentos que os alunos elaboram ao longo do semestre, né? Se eu sou uma professora de língua portuguesa, como é a professora Noemi, né, a própria produção de texto dos alunos, ela é em si um instrumento de avaliação, né? Não há como fazer uma prova para saber se os meus alunos aprenderam ou não a produzir um texto, a produzir um artigo, a produzir, enfim, qualquer gênero textual, né? Então, a própria produção de texto em si, ela pode se configurar como um instrumento de avaliação. Nesses tempos de pandemia, como já disse a professora Ana Verena, há um debate muito grande em torno dos recursos tecnológicos, né, do uso das tecnologias digitais. E eu gosto muito dessas duas imagens, porque elas nos provocam a pensar um pouco qual é mesmo o lugar da tecnologia nas nossas práticas, né? Muitas vezes nós incorporamos tecnologias digitais, mas a nossa concepção continua sendo a mesma, né? Nessas duas imagens, a gente pode ver que os objetos mudaram, né? Os objetos são inovadores, mas as práticas continuam sendo as mesmas, né? Não é a imposição da tecnologia que vai mudar o nosso entendimento sobre a avaliação, porque podemos reproduzir de forma remota as mesmas práticas conservadoras de mensuração que estão cristalizadas nas nossas práticas. O desafio de trabalhar
remotamente, como é também o desafio de trabalhar presencialmente, implica fortalecer cada vez mais o compromisso dos estudantes com a aprendizagem, né? Para mim, essa imagem, ela é usada em vários contextos para falar sobre várias coisas, sobre equidade, enfim, mas eu gosto também dessa imagem para a gente pensar um pouco sobre avaliação. Se queremos realizar uma avaliação de fato justa, precisamos oferecer mais condições de aprendizagem e de acompanhamento da aprendizagem aos que mais precisam, né? Então, precisamos tomar um certo cuidado, porque nesse momento em que o isolamento social já coloca em evidência tantas desigualdades sociais, porque nem todos os alunos, né, têm o mesmo acesso às tecnologias digitais, né, e que muitas vezes esses alunos estão prejudicados, né, as práticas avaliativas que nós escolhemos, definimos para quem está realizando atividades remotas, podem ampliar ainda mais essa desigualdade. Bom, para terminar, um pouco dessa provocação que eu tenho feito, eu gostaria de compartilhar alguns depoimentos dos professores que participaram do ateliê didático. Como eu já disse, essa é uma discussão que mobiliza muito sempre os professores, né? É uma discussão que é muito cara para nós do ateliê. O módulo de avaliação, ele é coordenado por mim e pela professora Denise Guerra, que vai falar em seguida, e nós temos muito apego a essa discussão, né? Porque também ela gera muitas reflexões interessantes. Então, por exemplo, né, uma professora que disse: as discussões sobre avaliação e o impacto das notas na vida dos alunos foi extremamente enriquecedora. O fato de avaliar formativamente os alunos é um desafio que pretendo iniciar utilizando algumas ferramentas no próximo semestre. Ou então outra que diz: percebo que enquanto considerarmos a avaliação como uma prova ou um teste, estaremos distantes de tê-la como uma riquíssima ferramenta, não punitiva, quero salientar bem isso, que fará parte do nosso processo de ensino, permitindo que a mesma possa formar o aluno também e não apenas medi-los ou examiná-los. Precisamos também ensinar os alunos a refletirem sobre o próprio processo de aprendizagem dele, e a avaliação aqui passa a ser parte desse processo. E, por fim, provas assustam e não avaliam da forma mais correta. Pelo curso e por ela, que tem uma filha de 15 anos, estou revendo minhas avaliações de aprendizagem. É isso a provocação que eu gostaria de fazer. Espero que a gente possa conversar mais um pouco sobre isso quando abrirmos, né, quando esse vídeo for publicado e tivermos um momento para essa discussão. E agradeço mais uma vez e passo a palavra agora para minha colega, a professora Denise Guerra. Olá a todos e todas, grande prazer em estar nesta mesa, ao lado da professora Noemi Santana, das companheiras Ana Verena Madeira e Giovana Zen, ambas integrantes do ateliê didático. Eu sou Denise Guerra, professora da Faculdade de Educação, e também tenho a grande honra de participar do ateliê didático. Como Giovana colocou, já são muitos anos, nós iniciamos, juntamente com a professora Cristina Dávila, com a professora Lúcia Grácia, esse trabalho no ateliê. Bom, o tema que eu vou abordar é diários formacionais online, formação e trabalho docente. A minha fala ela será intermediada pelas narrativas dos docentes devidamente autorizadas. Eu inicio dizendo que os diários formacionais vêm se constituindo como potente dispositivo de formação e pesquisa no contexto do ateliê didático.
o diário, ele é apresentado ao docente e esse é adotado por adesão voluntária. Então, os professores iniciam as narrativas e se encantam com a possibilidade de falar para si sobre sua experiência de formação. Se autorizam a fazer de si ator, autor, investigador da sua prática. Tem uma fala muito interessante de uma docente quando ela diz: de uma forma muito acolhedora, a professora nos encorajou a escrever nossos diários de formação durante as atividades do ateliê. Para mim, essa prática resgata um atitudinal de imenso valor reflexivo, que havia sido negligenciado em minha vida, sobretudo na prática docente. Essa professora demonstra aí que o diário não é somente um dispositivo de formação profissional. O ato de escrever, continua ela, tais vivências vêm me lembrar da importância de refletirmos cada experiência em sala de aula como um marco de predisposição a aprender, crescer, se reinventar e recomeçar. Então, tem uma imagem que ela é muito emblemática no ateliê. Essa é a primeira atividade dos docentes. Quando eles chegam, eles são sensibilizados para explicitarem no coletivo a sua formação, o que lecionam nas suas unidades, mas principalmente qual a expectativa de cada um deles ao adentrarem o ateliê. Então, o diário, ele passa a se constituir numa grafia possível de formação experienciada e materializada no texto narrado por cada sujeito. Uma tessitura delicada que, em potência, altera vidas e contextos, altera o professor e sua prática, altera os estudantes e os seus processos de aprendizagem e, consequentemente, de formação. E tudo isso em potência. E tem uma fala muito interessante a esse respeito, quando a docente diz: enfim, vou caminhando a passos lentos e muitas vezes acelerados, pois tenho uma atitude ativa e tento aplicar os novos conhecimentos na minha prática docente e percebo que eu vou crescendo com as novas experiências. Então, o caminhar para si, por meio das narrativas, ela possibilita aos professores expressarem seus dilemas, muitos relacionados à própria prática e processos deliberativos gerados a partir dessas situações. Processos, dilemas, muitas vezes, que ocorrem por acontecimentos, imprevisibilidades, e no qual os professores precisam tomar decisões. Então, esses processos deliberativos, essa tomada de decisão, ela é narrada de uma forma analítica, de uma forma crítica, reflexiva, sobre a ação pedagógica. Então, tem uma fala muito interessante em que a docente diz: para mim, perceber tantas possibilidades no ensino superior me alegra e, ao mesmo tempo, dá um frio na barriga, porque no período de docente no ensino médio, realizei muitas propostas participativas, ativas, com interdisciplinaridade, com outras disciplinas, mas não enxergava esta possibilidade no ensino superior. E aprender que isso é possível é mágico. Quer dizer, os processos didáticos pedagógicos, né, potencializados no ateliê, possibilita que esse professor compreenda
que é possível realizar atividades interdisciplinares, né? Atividades criativas, participativas, tudo aquilo que a professora Ana Verena muito bem colocou, né? Então, nesse sentido, as narrativas via o diário possibilita a mobilização e a ressignificação de saberes da experiência, de práticas e de teorias. E aí, essa imagem mostrando a interatividade, demonstra interatividade, conectividade, colaboratividade, que vai gerar, não é? Reflexões intercríticas. Então, as reflexões intercríticas do professor, narradas no diário, têm produzido maior implicação com os estudantes, suas histórias e contextos, e, consequentemente, sobre suas aprendizagens. Sem sombra de dúvidas, através das narrativas dos professores, nós percebemos, porque em um determinado momento os diários são publicizados pelos próprios docentes, e é muito claro quando eles explicitam essa aproximação com os estudantes, com a vida desses estudantes, com a cultura desses estudantes. Então, é muito mais fácil, dessa forma, compreender como eles aprendem e articular isso com essa necessidade de nós articularmos o quê? O porquê eles vão aprender e para que eles devem aprender. Então, é muito interessante e nós podemos também demarcar, à luz das narrativas, que o diário acaba se constituindo, o diário através das narrativas, acaba se constituindo num dispositivo de autoformação, de autoavaliação, como muito bem colocou a professora Giovana Zen, de metaformação. O diário formacional online tem se revelado um excelente dispositivo para a atuação docente. Então, eu lembro das falas dos professores Roberto Macedo e Marie-Christine Jussot, quando eles trazem que as experiências de formação em narrativas possibilitam ao autor social orientar com lucidez, aí a lucidez entre aspas, né? Com lucidez as próprias aprendizagens e o seu processo de formação, pois ampliam a criatividade, a autonomização, a responsabilidade, mas principalmente a perspectiva de mudança. Aquilo que a professora Ana colocou anteriormente, né? A universidade, nós ainda na universidade, desenvolvemos um ensino, um processo de ensinar, um processo de formação ainda muito preso aos métodos transmissionais, né? No qual nós sabemos todas as consequências, né, da utilização desses métodos. Aí nós temos uma imagem muito emblemática, muito cara para o ateliê, que são as mandalas, não é? Essa é uma atividade criada pela professora Cristina Dávila, é um momento muito sensível do ateliê, na qual os professores passam a construir esse dispositivo, mas eles constroem a partir do que eles fazem na sala de aula. E aí eles rememoram no processo de construção, e aí cada uma tem a sua identidade, né? No processo de construção, como eles desenvolvem a aula, como ocorre as inter-relações professor-aluno, entre os companheiros, os colegas de departamento, os colegas da instituição, os colegas da universidade. Então, é um espaço de formação, esse momento da mandala, muito significativo, muito emblemático, não é? Muito subjetivo,
mas, ao mesmo tempo, coletivo. Essa subjetividade é expressa nos diários, ela está muito interconectada com o coletivo, porque aquele grupo que ali está em processo de formação, eles passam a se constituir membros daquela comunidade, naquele momento do ateliê, né? E tem uma fala, assim, muito delicada e que nos emociona muito, da docente, quando ela diz assim: todas as mandalas juntas, no centro da sala, traziam nossa busca conjunta pelo ateliê didático. Essa busca conjunta pelo ateliê didático é uma busca para a formação continuada. Uma formação continuada que se estabelece a partir da autoformação, da heteroformação, da metaformação, né? E aí ela vai dizer: elas expressavam singularidades e identificações, elas podiam ser conectadas por caminhos cruzados através das folhas por mim utilizadas e que foram sopradas sobre todos. Me desculpe, eu me emociono, porque no ateliê didático tem muita teoria, tem muita arte, tem muita emoção, né? Nós todas nos implicamos, nos emocionamos com os processos de aprendizagens, que também são nossos. Nós nos autoformamos a todos os dias, articulando o que fazemos no ateliê com a nossa prática, né, com os nossos colegas docentes. Desculpe a emoção. Então, o diário, como dispositivo pedagógico de aprendizagem, ele se constitui em narrativas reflexivas e formativas, das experiências subjetivas em relação a outrem, no processo formativo do ator social, que ele é protagonista, autor da sua construção, da sua inventividade, da sua itinerância. E aí é um marco do ateliê, não é? Romper com os protocolos de ensino. E nesse sentido, eu digo que o ateliê é um dispositivo de acesso à avaliação e reajustes de processos didáticos. A professora Giovana Zen colocou isso, né? De acesso ao mundo pessoal do ator social, porque ele não está ali apenas como o docente UFBA. Ele é o docente, mas ele é uma pessoa. E essa pessoa e esse ser profissional se constitui numa existencialidade desse ser que vai se construindo, se reconstruindo na inter-relação com os colegas, na inter-relação conosco. E nós também, né? E aí, um outro importante elemento, né, dos diários, das narrativas através dos diários, é a explicitação dos dilemas e dos processos, como já falei anteriormente, né, dos processos deliberativos. Porque, muitas vezes, os dilemas eles aparecem e nós ficamos, muitas vezes, engessadas nos dilemas. E o ateliê, ele possibilita a expressão desses dilemas, mas a busca de solução desses dilemas pelos próprios professores, né? E, por fim, o ateliê, perdoe-me, é o ateliê mesmo, mas através, né, as narrativas dos docentes, as narrativas através dos diários, elas mostram a potência, né, no que se refere à formação inicial. Interessante como os professores, eles elaboram, vão construindo os seus diários e, à medida que eles vão narrando os diários, eles vão refletindo, analisando, e aquelas reflexões, não é? Aquela tomada de posição, isso é reconstruída com os próprios estudantes, mas também socializada com os colegas. Então, é muito interessante
quando eles chegam no ateliê e eles percebem que os dilemas que parecia para cada um algo individual, ele é coletivo. E essa cumplicidade das questões, dos problemas, isso torna o processo formativo potente. Então, nós podemos dizer que perdoe-me, é emoção, viu? Nós podemos dizer que os diários de formação, eles contribuem em muito para a formação inicial, para a formação continuada e para a pesquisa. E para finalizar a minha fala, eu trago essa narrativa muito também interessante, né, da docente, quando ela diz: a importância de repolitizarmos o nosso pensamento sobre o que é ensinar e aprender, e o brilhantismo em encontrarmos práticas que tragam significado para a vida do educando e do educador, e que permitam aprendizagem compartilhada. E aí, o brilhantismo não está relacionado apenas ao ateliê, enquanto um espaço de formação. Mas o brilhantismo está principalmente associado a cada um docente que se autoriza a investir na sua própria formação. Então, eu acho que nós concluímos, né? Então, nós, do ateliê, agradecemos imensamente a Prograde pela iniciativa de fazer valer esta formação, ateliê didático, né? Mas, principalmente, aos companheiros, às companheiras, copartíplices desse ateliê, que são todos os docentes UFBA que contribuíram e vêm contribuindo com a construção deste sonho, desse desejo de construir, não é, uma universidade cada vez mais envolvida, com acesso, mas com permanência qualificada de sujeitos, de pessoas, de vidas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Denise. Então, chegamos ao final da nossa exposição. A gente, em nome da Prograde, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, nós agradecemos a professora Ana Verena Madeira, agradecemos também a professora Giovana Zen e agradecemos a professora Denise Guerra pela exposição feita. A gente parabeniza o ateliê didático, né, pelo trabalho que vem sendo realizado na formação dos docentes aqui da UFBA. A gente deseja muito sucesso nas próximas edições e a gente também gostaria de fazer um agradecimento especial ao servidor Patrick Nascimento, que é servidor lá na Prograde e que está dando todas as orientações e que está dando todo o suporte para que a gente consiga fazer esse trabalho aqui no Congresso, nessa mesa do Congresso. Muito obrigada a todos e todas. É isso.